Beleza. Então, para começar, né, assim, esse é um tema, ele é muito interessante porque está presente na vida de todo mundo. É um tema que eu gosto de estudar, porque até porque o tempo é escasso para todo mundo. E eu sei que todos nós conhecemos as ferramentas, né? Alguns trabalham mais com uma ferramenta, com outra. Então, fiquem à vontade, para mandar mensagem no chat, para abrir o microfone, para a gente fazer essa troca e sair daqui com uma ideia mais robusta da questão da gestão do tempo, né? Então, vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou Leonardo Lopardo, um dos sócios da Gelaboral, e eu sou formado em Educação Física pela USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela FAAP. A Gelaboral ela já tem 15 anos, né? E antes de começar, nós fizemos uma formação no Centro Minerva de Empreendedorismo. Tem até um exemplo sobre a gestão do tempo que nós fizemos lá, que é muito interessante, que vai ficar mais para o final. Entre outras coisas, né? E vou iniciar aqui. A ideia é falar um pouquinho sobre como organizar as nossas metas e tarefas do dia a dia, e quebrar alguns paradigmas, né? Porque geralmente quando a gente fala de organização do tempo, a gente fala muito sobre a questão de, então eu consegui economizar tempo, aí eu pego mais coisa ainda para preencher aquele tempo. Então, essa primeira figura que vocês estão vendo é uma criança, né, com os pés nas pedras. Mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui convidado para participar de um congresso na FDC, né, que é a Fundação Dom Cabral. Então, foi um representante de cada empresa para Dom Cabral para discutir qualidade de vida. E montando esse material aqui, eu lembrei desse exemplo, porque tem tudo a ver com a questão do tempo, né? E uma das dinâmicas que o pessoal comentou lá, uma pessoa do Rio de Janeiro falou, olha, eu fiz essa dinâmica de pisar na grama e uma das pessoas começou a chorar. E aí eu não entendi, poxa, o cara pisou na grama e começou a chorar, o que está acontecendo? Aí conversaram lá e essa pessoa comentou, poxa, ele tem 40 anos de idade, estou pisando na grama agora com 40 anos de idade, a última vez que eu pisei na grama, eu tinha 10 anos, que é exatamente a idade do meu filho. Então, quando ele pisou na grama, de repente o cérebro dele lembrou dos últimos 30 anos e que o tempo passou voando e uma coisa tão simples quanto pisar na grama descalço, de repente tomar uma chuva, coisas que nós fazíamos na infância e na adolescência, passaram, né? Então o tempo parece que foi ontem, e tudo passou tão rápido. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente espera a sexta-feira, o sábado, e de sábado em sábado o tempo vai passando e a gente não gerenciou de forma a realizar algumas coisas que nós gostaríamos, né? Então, essa primeira imagem aqui é mais essa reflexão. Algumas reflexões iniciais. A primeira delas, o tempo é um recurso escasso. Eu acho que todos vocês concordam com isso. Não tem como você comprar mais tempo. Pode ser a pessoa mais rica do mundo. É, eu quero, até no exemplo 2 aqui, se uma pessoa que tivesse 100 anos oferecesse 10 milhões pelo tempo da sua vida, você venderia? Qual que é a questão dessa reflexão? O tempo ele é escasso, mas você não consegue comprar. E, quer dizer, tem algumas outras questões, né, de contratar outras pessoas, enfim, mas o tempo da sua vida você não consegue aumentar. E aí vem uma terceira parte, que é a reflexão de, poxa, mas então, se o tempo é escasso, eu deveria usá-lo de forma a, a executar as coisas da melhor forma possível, né? Produzindo mais e aproveitando melhor o meu tempo. Isso me traz benefícios. E a gente vai falar sobre isso ao longo do bate-papo aqui. Viu, Léo? Uma outra questão, que a palavra é complicada, mas a definição é muito simples, que é a procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar para depois. Pesquisando sobre esse assunto, todos nós procrastinamos, todos nós. E muitas vezes deixamos as coisas para a última hora. Então, lá no meio da palestra, eu vou falar sobre a tríade do tempo, que é a questão de urgente, de importante.
E aí a última reflexão inicial que eu faço aqui é, realmente nós não temos tempo para fazer? Quando a gente passa uma pesquisa, e a gente passa muitas pesquisas nas empresas, por que você não faz atividade física? A maioria das pessoas coloca, eu não tenho tempo. Uma outra pergunta, poxa, eu quero estudar inglês, mas não tenho tempo. Então, essa é uma das coisas que a gente mais ouve, mas a gente sabe, se nós olharmos no espelho, que a gente talvez não organize bem o tempo. Se organizasse um pouquinho melhor, talvez sobrasse tempo para fazer outras coisas. Bom, aqui tem duas definições sobre o gerenciamento do tempo. A primeira é uma definição um pouco mais antiga, que fala que o gerenciamento do tempo consiste na adoção de uma série de processos, né, e ferramentas que eu vou passar para vocês, algumas delas, que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos dentro dos prazos, os prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios. Essa primeira definição, eu falo que ela é um pouco mais antiga, por quê? Aqui você percebe que é a questão de produtividade. Então, assim, você gerencia o tempo para colocar outra coisa e assim por diante. No finalzinho eu vou falar sobre sabotadores e vocês percebem que tem alguns perfis que são assim, a hora que sobra tempo, preenche com mais coisa ainda. Claro que isso é uma definição importante, porque o tempo a gente precisa produzir mesmo, mas eu prefiro a segunda, que fala que o objetivo de gerenciar o tempo conscientemente é conduzir as suas rotinas para produzir resultados no trabalho, mas também para ter tempo livre para o descanso e para momentos de descontração. E assim, os objetivos de cada pessoa podem ser diferentes. Vocês percebem que aqui, aquele exemplo que eu dei no começo, aquela pessoa que pisou na grama e teve aquela reflexão pessoal, talvez ela tenha usado principalmente a primeira definição e não a segunda. Porque assim, o filho dessa pessoa tinha 10 anos naquela época, agora o filho dele tem quantos anos? Os pais, enfim, uma série de coisas que tem um momento para você fazer que vai passando, né? Então, eu prefiro mais a segunda, mas é claro que a primeira não está errada. Quais seriam os objetivos, então, da gente gerenciar o tempo? A segunda definição já explica: equilibrar a vida pessoal e profissional. Então, você gerindo o tempo, dá para você cuidar da sua vida pessoal também. Identificar as atividades que estão furtando o seu tempo. Eu não sei se alguém percebe aqui alguma coisa diferente, né? Geralmente, quando você fala sobre perder tempo, as pessoas usam a expressão roubar tempo. Eu prefiro furtar, porque o furtar você não percebe, né? A diferença do roubo e do furto é que o roubo, a pessoa te aborda, o furto, você não percebe e sumiu um pertence seu. No caso do tempo, muitas vezes a gente não percebe. Eu pergunto para vocês, quantas pessoas... eu vou só dar uma olhadinha aqui na minha rede social e já volto. A hora que você viu, passou meia hora. Então, o seu tempo foi furtado por aquela distração, né? Então, eu acho que essa palavra, ela é bem moderna, porque esses mecanismos eles estão cada vez mais estudando a nossa atenção para que nós fiquemos mais tempo na rede social. Então, aparece aquilo que você gosta, aparece aquilo que você curte mais. Então, existem estudos para que o seu tempo fique mais com eles e menos com você. Um outro objetivo do gerenciamento do tempo, aprender a definir as metas, né, que foi uma das coisas que nós colocamos ali. Eu já falei para vocês numa outra palestra sobre metas SMART. Dessa vez eu vou falar um pouquinho mais rápido, né, para não que vocês já sabem disso, né? Mas eu vou focar mais na questão do tempo. Uma outra coisa, evitar compromissos e reuniões desnecessárias, né? Então, vira e mexe cai na internet assim, poxa, será que essa reunião poderia ter sido uma ligação? Será que essa reunião poderia ter sido um almoço? Ou aquele compromisso, será que ele era realmente necessário? Porque isso, muitas vezes, você acaba perdendo tempo de deslocamento, a sua atenção foi dispensada naquele momento e poderia ter sido usado para outra coisa. Outra coisa, gerenciar os seus e-mails e as suas informações de uso pessoal. Né? É muito comum, chegou um e-mail, a gente já quer responder.
Claro que às vezes é urgente, e tal, mas quem adota essa postura muitas vezes perde o foco, né? Então, eu pesquisei bastante sobre isso porque eu sou um desses que gosta de responder o quanto antes, né? Mas os autores de gestão do tempo sinalizam que o ideal seria programar para ver os e-mails de tempos em tempos, e aqueles mais urgentes você responder numa janela, né? E outra coisa, as informações pessoais. Então, será que aquela bolinha do WhatsApp que aparece hoje em dia no celular tem vários sinalizadores, né? Então, você instala um aplicativo, daqui a pouco chega uma mensagem e poxa, nem pensei que isso ia me avisar e a sua atenção foi perdida. Uma outra coisa é aprender a delegar e a gerenciar as equipes, né? Aquela matriz de Eisenhower que a gente vai falar também, tem algumas coisas que você pode delegar. E vocês vão ver como as coisas se interrelacionam, porque tem um perfil de sabotador que não delega muito, que é o centralizador. Então, eu abordo isso mais para frente. Gente, se vocês tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá? Eu vou passando por aqui, se quiserem perguntar no final também, tranquilo. Bom, quais as vantagens de você organizar o tempo? Eu acredito que todos vocês já passaram por isso. Diminui a ansiedade. Quando você está com o tempo apertado, parece que liga aquele sistema de lotofuga, né? Aquela pressão que, poxa, preciso resolver isso agora e aí você tirou uma coisa da frente, aparece outra. Quando o seu tempo está organizado, você fica menos ansioso, porque está tudo controlado e organizado. Então, a gente sabe, né, nas palestras que já fizemos para vocês, que a ansiedade, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, a gente controlar a ansiedade através da organização do tempo é uma grande coisa, né? A última palestra que nós fizemos foi sobre o burnout e a questão do OPA, né? Então, assim, olha como as coisas se relacionam. Organizando o tempo, você diminui a questão do estresse, da questão do trabalho extenuante, né? Uma outra vantagem, aumenta o foco e a concentração por diminuição das interrupções. As ferramentas de gestão do tempo, elas foram feitas principalmente para a gente reduzir as interrupções e o retrabalho. Então, aqui eu acho que todo mundo, é aquele negócio que todo mundo sabe, mas é difícil de colocar em prática, né? De reduzir as interrupções. Aumenta a conscientização das decisões. Por quê? Você sabe aquilo que você precisa decidir. Tem um livro que chama Ruídos, do Daniel Kahneman. Eu não li ainda, mas eu li o estudo que ele cita no livro. Um estudo sobre os juízes que tomam decisões diferentes de acordo com o período do dia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas de manhã, quando ele está mais descansado, as decisões são mais favoráveis. Mais próximo ao almoço, quando está com fome, mais cansado, são mais desfavoráveis. Ou seja, uma situação mais organizada, as decisões são mais conscientes. Além disso, aumenta a motivação, porque a ansiedade, ela combate a sua motivação. O estresse e a ansiedade, elas acabam diminuindo a sua motivação. Então, mais um benefício. A motivação reforça a sua determinação para atingir os objetivos. Uma outra coisa, melhora o processo de trabalho e de estudo. Então, todas essas questões de organização do tempo servem para os estudos também, né? Opa, passei sem querer aqui. E principalmente, te ajuda nas coisas mais complexas, né? Quando a gente vai falar de procrastinação, por que a gente procrastina? A gente deixa as coisas mais difíceis para depois. Então, organizando o trabalho, você acaba diminuindo a procrastinação e enfrentando aquele leão mais complicado de enfrentar. Bom, quais são as técnicas gerais para você administrar o seu tempo? Organize o seu trabalho segundo os seus níveis de energia, né? Eu e o Léo, a gente tem na Gelaboral, e essa é uma questão que é meio que unânime, né? Você executar aquela tarefa quando o seu nível de energia estiver alto. Por exemplo, a gente vai falar também sobre isso mais para frente, mas a gente vai fazer uma reunião estratégica que vai demorar mais. Essa reunião você não pode fazer com tempo reduzido, você tem que fazer com pelo menos 1h30, 2 horas. Então você organiza aquele seu dia. Tem uma questão que é realmente mais complicada. Então eu vou colocá-la no momento de energia alta. Por exemplo, e-mail, coisa simples.
que você pode chegar no trabalho, responde seus e-mails. Isso serve também para atividades do dia a dia. Tira da frente aquelas coisas mais simples, é, e deixa as mais complicadas para o momento que o seu nível de energia está mais alto. Planeje o seu dia na noite anterior. Algumas pessoas falam para planejar no próprio dia de manhã, outras no dia anterior. Aí tem que verificar o que cada um se adapta mais e a questão da ansiedade, porque também tem gente que vai fazer na noite anterior já fica com aquela questão de ansiedade. Mas se for algo mais macro, né, maior, pode ser feito no dia anterior ou rapidamente no próprio dia. A questão de delegar, né? Vocês percebem que os termos são repetitivos, delegar tarefas. Por quê? Quando você centraliza muitas coisas, pode ser o melhor trabalhador do mundo. É impossível fazer tudo sozinho. E outra, tem coisas que as outras pessoas fazem melhor do que a gente, né? Então, tem coisas que as pessoas sabem mais que a gente, que fazem melhor que a gente. Será que não é mais produtivo que essas pessoas façam as tarefas que elas são mais produtivas e você se concentre no que você é melhor? Outra coisa, automatizar as tarefas repetitivas. A gente da G Laboral, por exemplo, chega uma proposta. A gente já tem mais ou menos isso pronto, né? Por quê? Porque quando tem uma demanda grande de proposta, geralmente os nossos clientes querem as coisas com uma certa urgência. Então, essa é uma tarefa repetitiva que já está automatizada. Os nossos controles, calendários, tudo isso que é repetitivo está automatizado. Porque senão você gasta muita energia para fazer aquilo que já está pronto, né? Então, isso aqui é fundamental. Definir restrições de tempo. Então, depois nas ferramentas que a gente vai falar, vocês observam que todas elas falam de pausa. E a pausa ela é importante justamente para que você continue trabalhando com a mesma qualidade. Então, por exemplo, a pessoa, eu estava estudando para essa palestra, trabalha 12, 13 horas no dia, estuda 12, 13 horas no dia. No dia seguinte, o cara está quebrado, não consegue absorver tudo que ele teria que absorver. Então, é melhor que ele divida isso em períodos e, de certa forma, será mais produtivo. Como que você faz isso? Colocar restrição de tempo, porque senão as atividades elas passam do tempo, né? E se você não tem por exemplo, uma reunião que não tem um tempo restrito, provavelmente ela vai passar do tempo. Justamente pelo item 6, que são as distrações. É, que são inúmeras hoje, né? E cada vez maiores. Então, sei lá, a gente está acompanhando coisas que nós gostamos, essas coisas aparecem com frequência. Se nós não eliminarmos, e eu vou falar isso mais para frente também, a tendência é que a gente perca aí a questão do nosso tempo. Até aqui tudo bem, pessoal? Vou começar a falar um pouquinho agora sobre as técnicas. Eu não sou especialista em nenhuma delas, tá? Talvez alguns de vocês tenham até mais profundidade, mas eu queria depois, no final de cada técnica, trazer aquilo que é comum a todas elas, que eu já até dei um spoiler aqui. Bom, a primeira técnica é a técnica Pomodoro. Pomodoro, em italiano, é tomate, né? Por que o Francisco Cirilo denominou como uma técnica Pomodoro? Porque ele tinha um cronômetro para as atividades que, em forma de tomate, semelhante a esse que tem aqui embaixo na figura. O que o Francisco Cirilo determinou, que ele achou que funcionava melhor? A cada 25 minutos de atividade, ele parava 5 minutos de descanso. E fazia isso 4 vezes seguidas, né? Então, por 2 horas, ele fazia esse sistema de 25 e 5, né? Então, cada hora são 2 ciclos, e em 2 horas são 4 ciclos. Depois desses 2 ciclos, desses 4 ciclos, né, em 2 horas, teria 30 minutos de repouso. Claro que isso, numa empresa, não é aplicável dessa forma, né? E não é assim, a questão do descanso e do repouso não é um repouso absoluto, não é não fazer nada. A questão é, aquela atividade, para ser intensa por 25 minutos, você precisa de um tempinho de descanso depois. Isso aqui é muito usado nos estudos. Eles não deixam mais tempo do que esses 5 minutos para que a pessoa não disperse, né? Porque passou dos 5 minutos, aí já começa a perder aquele raciocínio que a pessoa tinha nesse momento. E ele fala uma outra coisa que é comum a outras técnicas, anotar as interrupções.
Então, por exemplo, dentro desses 25 minutos eu tive vontade, as internas, né? Eu tive fome, porque o seu cérebro começa a te sabotar, ele quer que você pare. Então aí você começa a sentir fome, lembra de ter que ir ao banheiro, meio que para você fazer a pausa antes dos 25 minutos. E tem as distrações externas, que é o celular, um e-mail, ou de repente uma outra pessoa. Então essa aqui é a primeira técnica, que é a técnica Pomodoro. Tem um livro que fala sobre isso, é um livro pequeno, até que rápido de ler, bem tranquilo. Não sei se alguém conhece, mas não é, essa é uma técnica mais de estudos. Um outro modelo de trabalho que os estudiosos de gestão do tempo falam é o deep work, né, que seria o trabalho profundo, o trabalho focado. Nesse caso aqui, eles falam de 45 a 50 minutos de foco e 5 minutos de pausa. Esse aqui já é um pouco mais aplicado ao ambiente corporativo. Então, vocês observam que eu tinha falado que nós da Gelaboral fazemos as reuniões e as coisas mais estratégicas em função da demanda cognitiva, né, da demanda energética. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse deep work, você planeja o seu dia em função dessa demanda cognitiva. Eu acho que está totalmente ligado ao ambiente corporativo. Segunda questão, reduzir as interrupções. Novamente, é redundante, mas a gente já sabe e é o que acontece. É, Como é que você faz isso? Tem alguns aplicativos que bloqueiam temporariamente a rede social. Desculpe os erros aqui de digitação, passou aqui. Então, um deles é o Forest e o outro é o WebLock. Então, você está numa reunião, você não quer que durante aquele momento saia a sua atenção, você bloqueia essa interrupção. E o terceiro ponto que eu acho legal aqui, e esse aqui é um pouco diferente dos outros, ele chama de dormir sobre o assunto. O que é isso? Chega uma hora naquela reunião focada que você tem, já demorou 1 hora e meia, 2 horas, você não encontra uma solução e não vai encontrar e vai gastando energia. Ele fala, olha, é melhor dormir sobre o assunto. Então esquece, não fala mais sobre isso, acabou a reunião, a gente retoma isso amanhã, ou retoma isso num outro dia. Isso eu acho importante porque muitas vezes, com o objetivo de terminar logo, de finalizar, você toma uma decisão errada ou uma decisão precipitada por não encontrar uma saída que no dia seguinte, como você esqueceu aquilo, fica mais fácil de lembrar. Uma outra técnica que é muito usada no pessoal de TI, pessoal que faz projeto, é o Scrum. O Scrum, ele tem o objetivo de evitar aquele projeto do ano inteiro. Muitas vezes, antigamente, o pessoal fazia um projeto super demorado, aí chegava no final, puxa, mas não era isso que era para fazer, no meio do caminho mudou, mas ninguém percebeu. Então, nesse método Scrum, eles procuram prever alguns riscos através da equipe toda conhecer o processo, através de sprints, né? Eles chamam de sprints. O que são os sprints? São os módulos de trabalho que duram de 2 a 4 semanas. Dentro desses sprints, as pessoas têm a transparência, né? Que elas visualizam o andamento do processo e inspecionam os possíveis erros, né? Nós tivemos uma reunião na terça-feira ou na segunda-feira que a médica da empresa falou essa palavra retrabalho. O retrabalho, em gestão de tempo, é uma das coisas que você evita ao máximo. Por quê? Porque você já fez aquilo, vai perder mais tempo para entender o que está errado. Quando você entendeu, tem que fazer de novo. Então, o melhor, eles falam, é fazer certo da primeira vez. Porém, eu faço uma observação aqui através dos sabotadores que eu vou falar no final. Por que também a questão de, se você também ficar vendo com detalhes e procurar todos os erros do mundo, você não sai do lugar. Então, é importante evitar o retrabalho, mas ao mesmo tempo tem que ser ágil, né? Senão as coisas têm um tempo para executar. Então, essa segunda técnica do Scrum, essa terceira técnica é o Scrum. A quarta técnica é o Kanban. Inclusive, eu participei na própria Orion de uma atividade que vocês usaram uma técnica muito parecida com o Kanban, né? Que é ilustrar através de forma visual e assim você consegue acompanhar o fluxo de produção. Então, vocês vão observar que as coisas são muito visuais, né? Por que visuais? Você bater o olho, você vê que está no caminho errado.
Na técnica do Kanban, tem 3 status. O primeiro deles é para fazer, ou seja, não está feito. O segundo, em produção, ou seja, está em andamento. E o terceiro é um concluído. Depois eu vou mostrar para vocês como nós aqui da Gelaboral fazemos, é super simples e é bem intuitivo, que é muito parecido com isso, só que a gente usa as cores, né? As cores do semáforo. Então, fica mais fácil de ver. Então, essa é uma outra técnica para gerenciar o tempo. Claro, aí vocês vão colocar as tarefas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa. Para fazer, coloca, por exemplo, em amarelo. Em produção, o que você já começou, põe em rosa. E concluído em verde, por exemplo. É importante que tenha concluído, porque é um reforço positivo para aquilo que vocês têm que fazer. Bom, procrastinação. Como eu falei lá no começo, é deixar as coisas para depois. Todo mundo faz isso, é natural. O nosso cérebro ele é muito inteligente. Muitas vezes ele faz isso até para que você consiga fazer outras coisas. Mas a procrastinação ela cansa muito, porque isso está na sua cabeça. Eu tenho uma prova do MBA que vai acontecer daqui 3 semanas. Como a prova tem uma data é daqui 3 semanas, eu não estou preparado ainda. Mas isso está na minha cabeça. Então parece que fica martelando na minha cabeça e a hora que chega vem aquela situação emergencial e o medo de não estar preparado. Então tem aqui 5 dicas de como você pode diminuir a procrastinação. A primeira delas é quebrar a tarefa em partes menores. Isso aqui é quase unânime também entre todas as técnicas e ferramentas de gestão do tempo. Então, eu preciso construir tal coisa. Bom, para você construir aquilo, tem algumas partes, né? Então, vamos supor, eu vou construir uma cadeira. Eu tenho o braço da cadeira, eu tenho o encosto da cadeira, eu tenho a rodinha da cadeira. Então, a cadeira inteira parece muito difícil. Ou montar a cadeira, ou construir uma cadeira. Mas a rodinha é uma coisa. Poxa, já fiz o braço. Então, se quebrou em partes menores, já fica mais simples e já sai do status e entra para o status em processo. A questão dos objetivos definidos, eles facilitam também a priorização das tarefas. Uma outra coisa que eu acabei não colocando, e que também é praticamente unânime, eles dizem que é melhor você focar em algo do que fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Aparentemente, e eu também passei por isso alguns anos atrás, eu tinha esse costume de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, até pelo formato das coisas que nós fazemos, né? Mas quando você faz isso, você tem uma falsa impressão de produtividade, quando é o contrário, você acaba não entregando nenhuma delas e não está focado, porque pensa o seguinte, seu cérebro está pensando na cadeira, aí daqui a pouco ele pensa na mesa, daqui a pouco ele pensa na cama, são 3 coisas diferentes que para ele sair do A para o B, do B para o C, voltar para o B, voltar para o A, é, exige um certo tempo e um certo desgaste do cérebro. Então, você definindo o objetivo, olha, vou fazer primeiro a cama, tá legal. Então, primeiro a cama, tarefa é A, B e C, depois tal coisa. Fica mais produtivo e você quebra a procrastinação, porque quantos de nós já não aconteceu, tem que fazer tal coisa, puxa, mas não quero fazer isso agora, vou deixar para depois, né? E aí entra na terceira aqui. Novamente redundante, mas novamente importante, evitar a questão das distrações. Ou seja, silencia aquilo que não é importante. Celular, por exemplo, né? Será que é tão importante assim você responder aquela mensagem na hora? Até porque, se for urgente, provavelmente a pessoa vai te ligar, ou a pessoa vai, de alguma forma, te encontrar de forma a resolver aquilo. Se ela te mandou uma mensagem, não era tão urgente assim, né? Então, e os grupos, né? Hoje em dia nós temos vários grupos de WhatsApp, principalmente, Telegram, deixar silenciado e deixar ativo só aquilo que realmente vocês usam. A questão de ser multitarefa, né? Eu também sou um multitarefa, né? Um multitarefa, ele acaba fazendo um monte de coisa e acaba procrastinando mais, né? Então, aqui está escrito ser multitarefa, para procrastinar acaba não sendo bom ser multitarefa, né? Então, tentar focar em cada tarefa e depois finalizar. Por último, subestimar o tempo de conclusão da tarefa, né? Então, o nosso cérebro, às vezes,
ele simplifica algumas coisas e quando você começa a fazer o negócio é mais complexo do que você tinha imaginado. Então aqui está a parte da procrastinação. Tem um livro de um autor chamado Christian Barbosa. Esse Christian Barbosa é talvez a maior referência no Brasil sobre a questão do tempo. Ele tem nas redes sociais, ele tem curso, ele tem outros materiais também, mas o conceito dele é bem simples, que é o conceito da tríade do tempo. O que que é isso? Você tem três blocos aqui, e observe que é muito semelhante a tudo aquilo que a gente já viu até agora e o que vai ver. O que que é urgente? São as atividades onde o tempo é muito curto ou já acabou. Então, o ideal é que as atividades urgentes elas sejam no máximo 20% das suas atividades. Porque senão você não dá conta, fica ansioso, não consegue entregar ou entrega errado, né? Errado e com um custo pessoal e profissional muito grande. A maioria das tarefas são as tarefas importantes. Por quê? Essas, sendo elas as principais, é nelas que você dedica o trabalho. Ela tem importância na sua vida, trazem o resultado e elas não viraram urgente ainda e também não são atividades desnecessárias, como teoricamente são as circunstanciais. Ou seja, é, geralmente uma pessoa que está com a gestão do tempo desequilibrada, ela está com muita atividade urgente porque tem muita atividade circunstancial e a atividade importante vira urgente. A ideia é reduzir a circunstancial, que são aquelas desnecessárias, que a gente faz por serem socialmente apropriadas, nem sempre para nós, pessoalmente apropriadas, mas para outras pessoas, às vezes desnecessárias, e aí tentar reduzir. Então, esse é o formato que o Christian Barbosa ele cita como uma linha importante. E é muito parecido com a matriz de Eisenhower, que nós falamos para vocês na palestra sobre metas. Então, relembrando, o que é a matriz de Eisenhower? Vocês observam que é uma matriz que tem urgente e importante, não importante e não urgente. Observe que o importante é o mesmo do Christian Barbosa ali. Então, a gente vai focar no quê? No que é o importante e urgente, ou seja, tem que fazer agora. Por exemplo, ele coloca aqui como exemplo escrever um artigo, por seja um jornalista. Ele tem que escrever hoje, porque a notícia de ontem já não interessa mais. Então, essa atividade é urgente e importante. Né? No caso de saúde, poxa, já tenho algum problema de saúde, eu preciso realmente ver isso agora, não posso deixar para depois. Agora, o que não é urgente, mas é importante, é aquele círculo do meio que o Christian Barbosa fala. Você precisa deixar 70% dessas atividades, e aqui vocês observam fazer exercício físico, a questão da família, questão, enfim, do trabalho profissional, logicamente, também as coisas que são importantes, e aí reforçando aquilo que a gente falou na palestra de metas, né? Por que que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo? Geralmente, algumas pessoas realmente não têm tempo por uma situação sazonal, mas geralmente é a questão de você ter colocado uma atividade que não é importante como importante. Por exemplo, quanto tempo, e eu sou uma pessoa que fico muito tempo nas redes sociais, mas quanto tempo nós ficamos nas redes sociais e poderíamos fazer algo mais importante, como de repente, faz tanto tempo que eu não vejo um amigo meu, poxa, vou ligar para ele. É assim, é importante, né? Mas eu não ligo porque estou na rede social, ou não faço exercício porque, claro, não é tão simples assim, mas mostrando para vocês que o quadro verde é aquilo que a gente precisa se dedicar, que é o importante. Aí tem o quadrante do que não é importante. O que não é importante, vocês podem delegar. Por exemplo, ele fala que responder determinados e-mails, compartilhar alguma coisa que não é urgente, enfim, agendar entrevistas não é uma coisa para ontem, né? A passagem que você vai viajar lá para frente, enfim, não é uma coisa, você pode delegar, não é tão importante assim, mas é claro, é urgente, né? Desculpa, o que eu falei, acho que eu me expressei mal. Essas coisas elas são urgentes, mas não são importantes, né? Então você precisa que você pode ter outra pessoa fazendo por você. É urgente, né? Mas não é tão importante que você precise fazer. Outra pessoa pode fazer por você. E por fim, o que não é importante e não é urgente televisão, mídia social, e-mail de propaganda,
Isso daí, a ideia é deletar, que no slide anterior do Christian Barbosa é a atividade circunstancial. Vocês observam que são duas coisas em matrizes diferentes, mas são muito parecidas. Bom, nós aqui da Gelaboral, o que que nós fazemos, né? E claro, cada um faz o seu jeito. É importante também passar para vocês, porque a questão do tempo é uma arte, né? É uma arte barra, cada um acaba fazendo do jeito que tem mais, que se sente melhor. Nós, geralmente, anotamos as coisas para liberar o espaço da cabeça, porque tanta coisa que você tem na cabeça, que se você ficar com isso na cabeça, pesa, né? Parece que ocupa um espaço físico, não só mental, mas físico. A gente usa aquele sistema de cores, então o que foi realizado é verde, o que está em execução é amarelo e o que não começou ainda está em vermelho. Então, muito parecido com o que vocês viram até agora. A gente usa a matriz de Eisenhower também para determinar o que é importante e o que não é, porque na prática, muitas vezes não é tão claro assim o que é importante e o que não é importante, né, no ambiente corporativo. Por isso que demanda você conversar com a sua equipe, determinar o que é importante, o que é mais urgente, e aí nós fazemos isso aqui também. Nós sempre analisamos pela questão do custo de oportunidade, porque o que é o custo de oportunidade? É o valor do seu tempo. Quanto tempo vai demorar para fazer aquilo? Já que nosso tempo é escasso, a gente precisaria levar em consideração o quanto de tempo a gente vai gastar para fazer essas coisas. Isso aqui a gente tem usado há menos tempo, ou seja, será que aquela reunião ela poderia ser um telefonema? Ou poderia ser um almoço? Muitas vezes a gente faz uma reunião, demora um tempão, todo mundo, algumas pessoas estão na reunião, não precisariam estar naquele momento, mobiliza muita gente. Então, claro, as reuniões que a gente pode controlar, a gente tenta ser mais breve e didático. Os e-mails, né? E-mails também, a gente nota que e-mail muito grande, as pessoas não leem inteiro. Nem a gente, nem as outras pessoas. Então, e-mails com no máximo 5 linhas, a não ser que seja algo muito específico, mas coisas mais diretas e aí economiza o seu tempo e o tempo da pessoa. A gente faz um recordatório do tempo, porque isso é importante. Ó, se vocês puderem anotar, façam um recordatório de tudo na sua vida. Do tempo que você gasta, daquilo que você come, do exercício que você faz. Por quê? Muitas vezes você acha que fez uma coisa, mas você não fez exatamente aquilo que você acha. Então, o nosso cérebro, ele não é tão exato assim. Então, eu gastei 2 horas para fazer uma reunião. Eu gastei 3 horas nesse trabalho. Claro, não é para fazer isso todo dia. Isso não é mais uma coisa para fazer que você vai perder tempo. Mas de tempos em tempos, faça um recordatório para ver se aquilo não poderia ser feito de uma outra forma. Ou que você poderia delegar, ou que você poderia contratar, enfim. E a questão da gestão de energia para a tarefa que eu falei para vocês, né? Então, assim, ó, eu tive isso aqui demanda energia, então vou quebrar a cabeça para fazer, então vou fazer isso em tal horário, em tal horário. Pessoal, a gente está chegando na terceira parte aqui da palestra. Eu vou mostrar para vocês essa roda da vida. A gente tem uma palestra inteira que fala só disso, mas a gente está até desenvolvendo uma roda do tempo, porque isso aqui é muito didático, né? Essa é uma ferramenta usada no coaching, o Bernardinho usa essa ferramenta, diversas pessoas usam essa ferramenta. É uma ferramenta de equilíbrio de qualidade de vida, equilíbrio de vida. Então, explicando rapidamente, vocês observam na parte da direita, que a parte ela está preenchida, são 12 partes a serem preenchidas com um tema. Então, por exemplo, saúde, disposição, equilíbrio emocional, parte financeira, parte social, felicidade, enfim, são 12, a gente pode mudar, esse é o padrão. Mas por que eu falo isso? Quando você tem tempo, você gerencia o seu tempo, você consegue trabalhar esses 12 pilares aqui da roda da vida. Muitas vezes, quem não tem tempo fica com a roda desequilibrada, principalmente pendendo para um lado, que é o exemplo do rapaz lá que pisou na grama e viu que o tempo passou e ele focou muito numa parte da roda e pouco em outra parte da roda. E muitas vezes, para reequilibrar isso não é fácil. Então, eu vou usar isso aqui como exemplo mais para frente, mas é uma ferramenta bem legal que de repente a gente possa trabalhar com vocês mais para frente também. A questão das metas SMART, eu também vou passar
mais rápido, mas é importante, quando a gente fala de tempo e meta, é importante que a gente não estabeleça metas de forma que nós tenhamos retrabalho. Então, o que é o sistema SMART? É um sistema onde a meta é específica, né? Então, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, eu quero perder peso. Não é específico. Eu quero reduzir 5 quilos de gordura corporal. Agora é específico. Né? Porque assim, eu quero perder peso. Se você perder um, perder 5, enfim, é claro que aí é a questão do mensurável, mas não é tão específico. Você perdeu um ou 5, perdeu, né? Enfim, questão do mensurável. Então, eu quero perder 5%. Se eu perdi 4, opa, não cheguei no 5. Então, é uma coisa que eu consigo medir. Isso pode ser feito para qualquer uma das metas do trabalho de vocês. A outra coisa, essa meta é atingível? Ela é realista? Porque a gente, às vezes, está muito motivado a fazer tal coisa e joga a meta lá para cima. Essa até é uma estratégia de algumas pessoas. Ó, vou tentar correr a 20 por hora. Não consegui, mas estou correndo a 13. Está ótimo. Pode ser uma estratégia, mas pode ser também 20 por hora é inviável, né? Então, de repente, uma meta mais ativa. Vou correr a 8, para depois correr a 9, depois aumenta a distância. Depois, é relevante? Questão, se não for relevante, muitas vezes essa meta vai ser abandonada. E, por fim, a questão se o tempo ele é específico, até para você avaliar, porque, então, tudo bem, eu coloquei lá, eu quero reduzir 5 em 5 o percentual de gordura corporal, mas em quanto tempo? Porque se eu coloquei isso e não coloquei tempo, 1 ano, 2 anos ou 5 anos, acontece que eu não determinei, né? Então, eu quero reduzir em 1 ano. Então, só para relembrar a questão das metas SMART. Por último, pessoal, eu estou trazendo essa questão dos sabotadores antes de abrir para perguntas, mas se vocês quiserem perguntar, e eu acho isso aqui um pouco diferente daquilo que nós vimos na questão da gestão do tempo. Muitas vezes, quem está sabotando a gestão do tempo são os seus sabotadores. Tem um livro que chama Inteligência Positiva, que vem da psicologia positiva, e todos nós temos alguns mecanismos de sobrevivência que começam lá na infância e eles permanecem na idade adulta para que nós consigamos alcançar as nossas metas. Só que esses objetivos, esses mecanismos de sobrevivência, muitas vezes nos atrapalham para nós alcançarmos as nossas metas, e as metas estão diretamente relacionadas à questão do tempo. Então, quais são os sabotadores? Eu vou passar para vocês no final aqui o link para vocês fazerem o teste, tá? Não vou passar agora porque eu tenho certeza que algumas pessoas teriam a curiosidade de fazer e de repente pode atrapalhar na explicação. Mas eu vou passar no final e quem quiser fazer, sai um relatóriozinho pessoal, assim, não é um diagnóstico, tá? Isso aqui é uma ferramenta também de coaching, de psicologia positiva, mas para mim faz muito sentido. Questão dos sabotadores. Quem que é o sabotador insistente? O insistente é aquele perfeccionista, é aquele que tem a necessidade de organização em excesso. Lembra que eu falei para vocês do retrabalho? Tem um exemplo, né, quando me apresentei, eu e o Léo, a gente participou de um curso chamado CME, né, que é o Centro Minerva de Empreendedorismo da Poli. Na Poli, que é a faculdade de engenharia, tem muita gente com um perfil insistente, que é o perfil perfeccionista. E a dinâmica lá qual que era? Ó, vocês têm 1 minuto, imagina que vocês caíram na lua aqui, vocês têm 1 minuto para organizar de 1 a 12 qual é o equipamento mais importante. Se é o capacete, se é o tal coisa. Enfim, não querendo autoelogiar, mas o Léo, meu sócio, foi o primeiro nesse curso e eu fui o segundo. Nós somos educadores físicos. Por quê? A questão de ser insistente é boa para muitas coisas, mas o pessoal todo lá passou de 1 minuto, o feedback da pessoa que estava conduzindo a dinâmica falou, ó, passou 1 minuto, vocês perderam, vocês não seguiram a regra. Nós e outras pessoas ali organizamos, talvez não da melhor forma, talvez tal coisa fosse um pouquinho melhor, mas foi entregue, né? Eles até brincaram, olha, tudo bem, vocês ganharam aqui uns 3 minutos para pensar em organizar aquilo que deveria ser o mais importante. Então, esse primeiro perfil, o insistente,
às vezes ele perde muito tempo com a questão do perfeccionismo. Vou passar para o segundo, que é o prestativo. Quem que é o prestativo? O prestativo é aquele que quer ajudar a todo mundo. Ele quer ajudar os outros e muitas vezes perde as próprias necessidades, né? Ele não faz por ele, faz pelos outros. Só que isso acaba sendo um sabotador. Por quê? Muitas vezes te falta tempo porque você está sendo muito prestativo com as outras pessoas. Então, novamente, linkando com tudo aquilo que a gente falou até agora. Às vezes esse sabotador você não percebe, e nesse livro ele fala que tem as mentiras que nós usamos para justificar, né? A mentira desse que é o prestativo, que eu sou um prestativo, ah não, eu faço isso para ajudar os outros, e realmente é muito bom ajudar os outros, mas será que também não é uma forma de fugir para se ajudar? Vou passar para o hiperrealizador. Quem que é o hiperrealizador? É aquele workaholic, né? Ele é motivado por conquistas e muitas vezes não dá abertura aos sentimentos. Esse aqui, quem que pode ser esse hiperrealizador? Pode ser aquele cara que está com a roda da vida desequilibrada. Pode ser aquele cara que chegou com uns 40, 50 anos, pisou na grama e falou: puxa, eu realizei muito desse lado da roda, mas do outro lado ali eu não realizei. Meu filho, minha esposa, meu marido, meus amigos, enfim. Então, a gente trouxe a questão da roda da vida muitas vezes porque tem alguns perfis que pode parecer que são melhores na gestão do tempo, mas não são. Não são por completo, tem o outro lado. A questão da vítima, né? A vítima é aquela pessoa que realmente apela, né, para o estilo emocional, precisa de mais atenção, tal. Então, como essa pessoa requer mais atenção, muitas vezes o tempo com a gestão dela e com outras pessoas acaba sendo reduzido. O hiperracional. Quem que é o hiperracional? É aquele cara que pensa tudo racionalmente. Novamente, voltando para a roda da vida, tem algumas coisas que não são tão racionais assim. Se você for pensar, poxa, minha família, é urgente fazer tal coisa com a família? Não, não é urgente, mas se nunca for importante, você vai desequilibrar a sua roda da vida ali. Então, muitas vezes a racionalidade tem coisas mais urgentes, tem coisas que talvez te tragam até um retorno maior por um aspecto, mas também, assim como o hiperrealizador, trazem um desequilíbrio da roda da vida. O próximo, que é o hipervigilante. O hipervigilante é aquele que está sempre preocupado e essa pessoa está sempre ansiosa. Então, o hipervigilante está com medo do tempo não dar certo, ou está preocupado com tal coisa, gera uma ansiedade muito grande na questão da administração do tempo. O próximo, desculpa, só para o hipervigilante, muitas vezes ele enxerga perigos que não existem, né? Até por isso que é legal fracionar as coisas em períodos mais curtos, porque geralmente essas pessoas se sentem mais confortáveis. Aí tem dois perfis que tem uma questão mais ligada à procrastinação. O primeiro deles é o inquieto. Quem que é o inquieto? É aquele que raramente se satisfaz com a atividade do momento. Então ele está fazendo uma coisa, mas ele puxa outra coisa e puxa outra coisa. Essa pessoa tem uma tendência a deixar as coisas para depois, procrastinar mais. Então, muitas vezes, ele foge daquilo que é desagradável. Então, organizando o tempo dele, fica mais fácil de diminuir essa questão desse sabotador. O outro, o outro que procrastina mais, eu pulei o controlador, é o esquivo. Quem que é o esquivo? O esquivo é aquele que foca sempre na parte positiva, na parte agradável. Ele foge dos problemas, dos conflitos. Aí fala que isso é ser flexível, que entende os outros, mas muitas vezes essa pessoa tem um problema que ela procrastina, ela deixa para depois, e uma hora vai ter que resolver. Então, esses dois, o inquieto e o esquivo, tem esse perfil. E por último, o controlador. Lembra que a questão de o controlador é aquele que tem necessidade de assumir todas as coisas. Então, ele precisa participar de tudo, e ele não delega muito. O fato dele não delegar acaba sobrecarregando o tempo dele, o tempo e as energias dele. Então, pessoal, aqui tem algumas indicações dos livros que nós usamos para trabalhar esse assunto, né? E espero que vocês tenham gostado. O último teste é desse inteligência positiva.
eu vou fechar a apresentação, abrir para perguntas, e aí, se vocês quiserem, eu vou colocar o link aqui para vocês entrarem, tá bom? Eu vou só voltar aqui para a apresentação. Stop Ô, share. Léo, depois, por favor, me envia o link da palestra para eu compartilhar aqui na Orion. Tá legal. Envio sim. Envio sim. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma vivência pessoal de vocês? A gente tem mais uns 5 minutinhos aí que dá para trabalhar. Queria também ouvir vocês, o que vocês acharam? Será isso que, se vocês vivem, usam mais uma ferramenta? Um de cada vez, hein? Eu vou pegar o link e vou postar. Eu vou fazer o seguinte, Eli, eu posso mandar o link junto com o link da palestra, o link dessa pesquisa dos sabotadores, acho que fica mais fácil, porque se eu colocar agora, daqui a pouco a gente já vai fechar e talvez algumas pessoas podem não ver. Léo, a Camila falando, tudo bem? Tudo bom, Camila? Tudo. Eu não queria nem Oi, fazer uma Léo, pergunta. desculpa, a minha internet deve estar travando, mas sim, você pode mandar depois. Pode falar, Camila. Não, não queria nem fazer uma pergunta, queria elogiar mesmo, porque você conduziu a palestra muito bem e se puder depois até... Bom, a Elianete vai estar com o link do vídeo, né, para a gente anotar tudo certinho, essas dicas de livros, mas foi muito boa a palestra, queria agradecer, porque realmente o tempo é cada vez... A gente precisa fazer dele nosso amigo, não nosso inimigo, né? Estamos cada vez mais com informações e dentro de movimentos da nossa vida profissional e pessoal. Então, obrigada, foi bem esclarecedor e com certeza vai ajudar bastante a refletir e tentar viabilizar uma melhor maneira para trazer para o nosso dia a dia. Ah, obrigado pelo feedback, Camila. Pessoal, então, eu vou finalizar aqui essa apresentação, vou gravar, mando para ele, mando o link também, e a nossa próxima vai ser em abril, sobre a questão do Abril Azul, tá? Com autismo. Esse ano a gente vai trazer uma outra pessoa que tem uma atuação mais com crianças, né? Então acho que vocês vão gostar bastante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana e obrigado também pela participação, pelo feedback. Valeu, obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigado, Eli.